Nossa videoaula é dividida em 4 partes, esta é a 4ª parte. Gerenciador de arquivos. O que nós já vimos até agora é que arquivo é um dos pilares da informática. Então nós precisamos de algum programa, de algum software capaz de gerenciar os arquivos que eu tenho nas minhas unidades de armazenamento. No Windows, o gerenciador de arquivo é o Windows Explorer. Este programa, o Windows Explorer, ele pode ser executado ou acionado a partir de vários pontos. Então, o primeiro deles é pelo ícone Meu Computador, que está lá no desktop. Quando você clicar neste ícone, você receberá uma janela parecida com essa. Aqui você tem algumas informações básicas. Principalmente, o que vai nos interessar são as unidades de armazenamento. Neste caso eu tenho aqui 2 unidades de disco rígido e dispositivos de armazenamento removível. Além disso, eu tenho aqui algumas pastas, que são as pastas que o próprio Windows cria para o usuário. Então, esta é a janela básica que você receberá quando clicar no ícone Meu Computador. Veja que a aparência, nós vamos ver daqui a pouco das outras formas de carregar o Windows Explorer, que a aparência ela é um pouco diferente, porém o aplicativo é o mesmo. Eu vou fechar esta janela e agora, para uma outra forma de executar o Windows Explorer, é pelo menu de aplicativos ou botão iniciar. Então você clica no botão iniciar, programas, e aí você vai conseguir localizar o Windows Explorer. Em alguns casos ele está dentro do submenu acessórios. E uma terceira forma é pelo teclado. Tem a tecla Windows e a tecla E. Elas estão destacadas nesta imagem aí para você entender depois e procurar no seu teclado. Bom, acionando o Windows Explorer pelo menu de aplicativos ou pela tecla, você receberá uma janela mais ou menos dessa forma. Veja que ela é um pouco diferente daquela anterior. Porém, nós temos também as mesmas informações. Essa janela, ela tem aqui do seu lado direito, onde eu estou passando o mouse, a coluna onde aparecem unidades de armazenamento e pastas. Do lado direito vão aparecer pastas e arquivos. Este caso aqui, quando eu estou em meu computador, aparece também do lado direito as unidades de disco. É importante ressaltar que esse destaque em azul indica a unidade ou a pasta que está ativa ou a pasta que está sendo exibida do lado direito. Então veja, quando eu clico na unidade G, ela fica em azul, aparece do lado esquerdo as pastas e do lado direito as pastas e os arquivos. Então veja, as pastas estão em amarelo e depois eu tenho os arquivos. Se eu entro dentro de uma pasta, por exemplo, essa pasta 00FOP, abrem as subpastas e do lado direito as pastas que estão lá dentro e os arquivos que estão dentro da pasta 00UFOP. Se eu entro na pasta matemática, aqui tem as subpastas que estão dentro da pasta matemática e os arquivos que estão logo aqui abaixo. Bom, então fica identificadas as 2 colunas. Observe também que nesta janela nós temos aquelas mesmas barras, aqueles mesmos elementos que nós vimos anteriormente: barra de título, barra de menu,
barra de ferramentas. E aí algumas barras, algumas regiões específicas como essa que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos várias formas de exibição. Então quando eu entro no menu exibir, eu tenho aqui miniatura. Observem que já mudou a forma de exibição da coluna do lado direito. Eu tenho lado a lado, eu tenho ícones, eu tenho lista e eu tenho detalhes. Nós vamos trabalhar com o detalhes, porque aqui nós conseguimos pegar as informações que nos interessam. Para fazer algumas ações, nós podemos executá-las de diversas formas, tá? É possível fazê-la pelos menus, isso nós já sabemos, porque o menu contém todas as formas de trabalho do programa. Eu posso trabalhar com as teclas de atalho, então se eu decorar essas teclas de atalho, aqui olha, vocês têm as teclas de atalho, eu posso fazer diretamente via teclado, ou eu posso usar ainda o menu de contexto, que é o menu que eu tenho quando eu clico com o botão direito do mouse. Ele abre um menu com uma série de opções. Qualquer uma dessas formas é correta, não existe uma forma certa ou uma forma errada de fazer. Porém, tem aquela forma que o usuário se adequa melhor. Em termos de didática, eu vou utilizar todos os comandos via menu. Bom, quais são as ações básicas que nós vamos executar e que nós vamos entender um pouco melhor? Primeiro delas é criar pasta. Pasta é um recurso que nós temos para organizar melhor os arquivos. Então, se eu estou dentro de uma unidade e eu quero criar uma pasta, é só eu ir no menu Arquivo, Novo, Pasta. Quando eu tenho esta forma de apresentar, então aqui ó, nova pasta, tudo em azul e o ponteiro piscando no final, basta eu escrever. Eu vou criar aqui uma pasta vídeo aula. Pronto, criei uma pasta. Se eu quiser entrar dentro dessa pasta, eu clico aqui nela 2 vezes, estou dentro dela e a pasta está vazia. Bom, e se eu quiser renomear essa pasta, eu localizo a pasta na coluna da esquerda. Então, olha, vídeo aula, e eu posso vir em arquivo, renomear. Eu posso mudar vídeo aula. Tá ali, mudei o nome do arquivo. Eu posso fazer isto: arquivo, renomear e colocar outro nome qualquer. Feito isso, é só dar Enter, o outro nome já foi mudado. Vamos manter vídeo aula. É muito comum, quando se vai criar a pasta, cometer o erro de dar Enter ou de apagar, e aí fica como nova pasta. Neste caso é só usar esse recurso e renomear a pasta. Agora nós vamos copiar arquivos. Eu vou pegar aqui, entrar dentro da UFOP, matemática, vou pegar a pasta da nossa disciplina, EAD 548, e vou pegar o guia. Entrei dentro da pasta onde estão os arquivos do guia. Então eu vou pegar aqui, guia completo, seleciono o arquivo, veja que ele está em destaque, está em azul. Agora eu vou na opção editar, copiar. Aparentemente nada aconteceu, porém o sistema operacional já sabe o que eu quero fazer com este arquivo.
volto para a pasta videoaula, está aqui, e vou no menu editar, opção colar. Ele fez então, o sistema operacional fez a cópia para mim. Bom, vamos aproveitar para ver quais as informações importantes que eu posso obter no Windows Explorer. Eu tenho aqui o nome e a extensão do arquivo. Isso me indica qual o tipo do arquivo, que também aparece nessa coluna específica aqui, ó. Esse é um arquivo do tipo PDF. Uma outra informação importante é o tamanho do arquivo. Veja que este arquivo ele tem 3.206 KB, ou seja, 3.2 GB. Por que é importante eu conhecer o tamanho do arquivo? Para eu saber se esse arquivo vai caber num pendrive, num disquete, ou o tempo aproximado que ele vai demorar para ser enviado pela internet. Em alguns webmails nós temos um limite do tamanho de arquivo. Então é muito importante nós conhecermos essas informações. Bom, eu já vi como criar a pasta, renomear a pasta e copiar arquivo. Agora eu vou apagar arquivo. Como que eu faço? Eu seleciono o arquivo que eu quero apagar. Então eu quero apagar este daqui. E eu posso vir em menu arquivo, opção excluir. O sistema operacional pede a confirmação da exclusão. Eu dando sim, este arquivo será apagado. Vamos ver como que eu posso fazer para copiar vários arquivos ao mesmo tempo. Vou voltar lá no FOP, Matemática, dentro da disciplina EAD 548, pasta guia. Eu quero copiar agora o arquivo guia completo e essas imagens que estão aqui. Então eu mantenho pressionado a tecla Ctrl e vou clicando nos arquivos que eu quero copiar. Feito a seleção dos arquivos que eu quero, tá? E todos eles estão em azul, eu venho em editar, copiar. Volto para a minha pasta, aquela que eu criei, que é a pasta videoaula. Estou na pasta videoaula, vou em editar, colar. Agora aqueles arquivos vão ser colados aqui, copiados. Veja que quando eu uso a opção cópia, eu mantenho o arquivo original e crio uma cópia dele na outra pasta. Então esses arquivos continuam na pasta original, aonde que estava, lá na pasta guia, e agora eu tenho uma cópia deles aqui. Para apagar, a mesma coisa, eu vou selecionando os arquivos que eu quero apagar, vou em arquivo, excluir, ou eu aperto a tecla del ou delete. Dessa forma, nós podemos fazer a exclusão direta dos arquivos. Se eu quiser apagar uma pasta, o procedimento é o mesmo. Seleciono a pasta, arquivo, excluir. Apaguei então aquela pasta que eu tinha criado para esse exemplo. E assim encerramos a quarta parte da nossa videoaula sobre sistema operacional e alguns de seus elementos.